Ontem, inclusive, teve esse outro incêndio na zona norte da capital. Um apartamento pegou fogo e ficou totalmente destruído na sua parte interna. Não havia ninguém no apartamento no momento, o fogo foi controlado, foi debelado, porém houve estragos e, evidentemente, o medo, de que o incêndio atingisse todo o prédio onde estavam outros apartamentos. Casos assim nos colocam sempre em alerta. Eu vou trazer mais detalhes ao vivo. Bartolomeu Almeida, direto do Corpo de Bombeiros, fala a respeito desses incêndios, Bartolomeu? Que, evidentemente, podem acontecer em qualquer residência e, por isso, precisamos estar atentos. Boa tarde para você. Boa tarde para você, Joelson Jordani. Boa tarde para o pessoal sempre ligado no Jornal do Piauí. Lembrando que tivemos ainda, Joelson, outro dia, no dia 11 de agosto, aquele incêndio ali que atingiu vários boxes ali no Troca-Troca. E tivemos também bem recentemente, você lembra daquele incêndio que aconteceu ali no bairro Parque Alvorada, da Zona Norte de Teresina, que atingiu inclusive o sobrado de uma residência que acabou destruindo tudo. O que é que está acontecendo, Joelson? Nós estamos falando direto aqui da sede do Corpo de Bombeiros, aqui na Avenida Miguel Rosa, ao lado aqui do Coronel Egídio Leite, que é o comandante operacional do Corpo de Bombeiros, que vai trazer mais informações. A respeito, Joelson, então, desses incêndios que vem acontecendo, nós vamos falar daqui a pouco com o Coronel, mas vamos atualizar as informações a respeito, infelizmente, desse incêndio que culminou com a morte de um jovem na madrugada desta quinta-feira ali entre o bairro Vermelho e o bairro São Pedro, na Zona Sul de Teresina. Coronel, uma boa tarde para o senhor. Quais são as últimas informações que o Corpo de Bombeiros pode repassar para a população a respeito desse incêndio, desta madrugada aqui na Zona Sul? Boa tarde. Tivemos uma ocorrência na madrugada, já para próximo de amanhecer, por volta de 3h20, 3h30 da manhã. O Corpo de Bombeiros foi acionado, como todos já devem estar sabendo, para uma ocorrência de incêndio em residência, aqui na região da Vermelha. Então, são casas próximas, o Corpo de Bombeiros atuou no sentido de extinguir o incêndio para que não se propagasse para as casas vizinhas. A própria casa onde ocorreu o incêndio não chegou a ser totalmente afetada. No entanto, durante o combate e a extinção desse incêndio, foi verificado que uma pessoa estava em um cômodo, em um banheiro, de uma suíte, e que a morte dessa pessoa foi atestada pelo SAMU, o IML, as autoridades policiais de serviço na região compareceram e o corpo foi levado para o IML. Segundo informações das equipes que atenderam a ocorrência, o corpo não estava carbonizado. Então, embora a competência sejam de outros órgãos para indicar a causa da morte, para indicar onde o incêndio teve início, mas a gente supõe que provavelmente acordando no meio da noite e atordoado e vendo as chamas, a pessoa buscou proteção no banheiro, mas com o aumento da temperatura, a ingestão de muita fumaça, terminou por desmaiar e podendo o que acontece, que é morrer, embora não tenha sido carbonizado. No caso aqui, o Corpo de Bombeiros ele age de ofício, para atender ocorrências como essa, ou seja, diante da iminência de um desastre, até mesmo com o que estava acontecendo já, um incêndio, age de ofício. Agora, no tocante à perícia, o Corpo de Bombeiros tem que ser acionado. Eu gostaria até de que o coronel falasse então dessa importância das pessoas interessadas a acionar a corporação, coronel. A perícia do Corpo de Bombeiros, ela visa indicar onde teve início o incêndio, o que deu causa ao incêndio. Nesse caso, nós temos uma morte, o IML foi acionado e, se entenderem por necessário, aí é que requisitam a perícia do Corpo de Bombeiros para tentar indicar o que causou esse incêndio. Nesse momento, então, o Corpo de Bombeiros não foi acionado ainda pela família? Perfeita a sua colocação. O Corpo de Bombeiros ainda não recebeu o pedido de perícia, nem da família, nem das autoridades que eventualmente venham a conduzir algum procedimento a respeito da ocorrência. Coronel, o Joelson falou agora há pouco em alguns incêndios que ocorreram ultimamente, eu até citei também, tivemos o último de ontem num condomínio ali na região da Santa Maria da Cotipe, tivemos aquele lá do bairro Parque Alvorada na Zona Norte, tivemos o do Troca-Troca, tivemos esse último aqui no bairro São Pedro. O que é que está acontecendo, coronel? É a proximidade, tem alguma coisa a ver com o calor? Já estamos aí em agosto, já caminhando para setembro, início do BR-Robró, tem alguma coisa a ver também? Ou pode ser alguma displicência, então, das pessoas de uma casa? Tivemos o acidente lá na Zona Norte, foi um ventilador, segundo os moradores, que ficou ligado. O que é que está acontecendo e quais são as atitudes que as pessoas deverão tomar para evitar esse tipo de coisa? As orientações são principalmente
no sentido de verificar essa questão dos aparelhos elétricos. Uma realidade vivenciada nos dias de hoje é que as pessoas vão comprando o aparelho e incorporando esses bens no imóvel e utilizando, e ninguém lembra ou raramente lembra de fazer o seguinte questionamento: o dimensionamento dessa energia, dessa rede elétrica que foi estabelecida, às vezes há décadas atrás, é adequada para o funcionamento desses aparelhos que eu tenho implementado ao longo desse tempo? De uma forma mais simples. A rede elétrica das casas suporta o grande número de aparelhos que estão utilizando nos dias de hoje? Pode ser um dos elementos que venham a explicar algumas ocorrências. É claro, aumento da temperatura, diminuição da umidade do ar também contribui para o surgimento de algumas ocorrências. As questões elétricas e, fora isto, às vezes os atos inseguros praticados pelas pessoas. Aquela história da vela acesa próximo da cortina é uma mistura explosiva, vai terminar por determinar a ocorrência do incêndio. De qualquer forma, tranquilizar a população, principalmente aquela que mora em edifícios, moram em prédios multifamiliares, dentro desse processo de verticalização, porque passou Teresina nas últimas décadas, dizer que essas pessoas fiquem tranquilas, porque esses prédios, em regra, foram inspecionada a planta para poder autorizar a construção, e uma vez construído, foram vistoriados para obterem o habite. Vivemos nas edificações verticalizadas em Teresina uma condição de segurança desempenhada pelo setor de engenharia do Corpo de Bombeiros. No entanto, isso não descarta a necessidade de atitude segura por parte dos ocupantes. Ok, então, muito obrigado, Coronel Egídio Leite, pelas importantes informações, Joelson, a respeito dos cuidados que as pessoas deverão ter em relação aos incêndios. Volto com você, Joelson Jordani. Obrigado, Bartolomeu, pelas informações, pelas dicas, pelos cuidados que realmente precisamos ter. É um período de alta temperatura.